Noitona, tudo bom com vocês? Agora eu me pergunto, será que foi uma piadinha sem graça eu gravar de vermelho? Amanhã vai ser em tudo que é canto que eu sou petista, comunista, coisa chata, ista pra caramba. Vamos lá, gente. A gente vai falar hoje do João Goulart, né? João Goulart, eu adorei. Jango, hein? O comunista. Gente, João Goulart, ele tinha aí essa ligação com os trabalhadores, com os sindicatos. Ele tinha sido ministro do Trabalho do Getúlio Vargas. Aí ele vai ser vice-presidente do Juscelino Kubitschek. De novo ele vai ser vice-presidente do Jânio e vai ter então a oportunidade de se tornar presidente com a renúncia do nosso querido Jânio Quadros, tá? Vamos lá. O plano torto de Jânio Quadros não deu muito certo, mas com relação à parte de mandar João Goulart para a China para reforçar essa imagem dele de comunista, essa parte deu bastante certo. Houve forte temor de que Jango assumisse e nem voltar para o Brasil ele pôde. Até que o senhor Leonel Brizola começa lá no Rio Grande do Sul a campanha da legalidade. O correto, o legal perante a lei tinha que acontecer. Então, campanha da legalidade não é de dar um like, legal, não. Campanha de legalidade, legal perante a lei, né? Ele tinha que assumir, o correto era esse, e o senhor Leonel Brizola começa lá no Rio Grande do Sul a campanha da legalidade. Só após muita luta e um acordo feito, né, Jango consegue assumir o poder aqui no Brasil. Porém, o acordo foi esse, ele não pode assumir sozinho. Tancredo Neves assume como primeiro-ministro junto. E o Brasil vira um parlamentarismo presidencialista, né? Então, nós vamos ter dois caras governando. O primeiro-ministro, que é o senhor Tancredo, e lá do outro lado, o João Goulart, que é o presidente. Na verdade, essa foi uma forma de tentar controlar o comunista, tá? O governo, a gente pode dizer que durante o governo do João Goulart, realmente o povo começa a ter direitos, o povo volta a ter direitos que muitas vezes foram tirados do Brasil. Se a gente lembrar, nós tivemos a ditadura de Getúlio Vargas e tal. Então, sindicatos voltam a atuar em defesa dos interesses dos trabalhadores e junto com os sindicatos a gente vai ter greves, manifestações operárias que voltam a acontecer. Eu já falei aqui algumas vezes, eu sou contra a greve, mas é um direito do trabalhador e tal, e pode acontecer. Ligas camponesas é a forma de sindicalização nas áreas rurais. As ligas camponesas foram lideradas pelo advogado, escritor e político Francisco Julião. Nas zonas rurais, os sindicatos não receberam o nome de sindicatos, receberam o nome de ligas camponesas. Era a mesma coisa que um sindicato. Era uma forma desses caras se organizarem e tentarem ter algum poder de lutar contra os coronéis, contra os grandes latifundiários, tá? A União Nacional dos Estudantes, né? Nas escolas os estudantes se organizam. Na Uni do Rio de Janeiro nasceu o primeiro CPC, Centro Popular de Cultura, que se espalhou por todo o país tentando, através da música, do teatro, do cinema, da poesia e da arte popular, mostrar ao povo o quanto eles eram explorados e por que essa situação de exploração deveria mudar. Então a arte já sendo usada como algo para o pensamento, algo para a cultura. Paulo Freire e o MCP, Movimento de Cultura Popular. No Recife surge o MCP, Movimento de Cultura Popular, que usa o método de Paulo Freire para tentar alfabetizar jovens e adultos de favelas e bairros pobres, e também do campo. A ideia dos voluntários não era apenas ensinar a ler e escrever, mas também conscientizar a população. Muitos gostam do Paulo Freire, outros odeiam, uns chamam de marxista, comunista, petista. Paulo Freire tem ideias legais, conceitos legais, outros não tão legais. A gente não está aqui para discutir isso, nem se ele era petista, comunista, marxista, enfim. Mas ele vai fazer com que a pessoa... com que o analfabeto aprenda a ler. Dizem que ele é culpado
da porcaria que está o ensino no Brasil. Mentira, porque ele até começou a tentar usar o método dele no Brasil, mas durante a ditadura ele foi expulso do Brasil. Então aí em 500 anos de Brasil, ele, se eu não me engano, ele foi usado só durante 3 anos. Mas ele foi usado no Chile, ele é condecorado na França e por aí afora. Coisas de Brasil que não dá valor no que a gente tem de bom. Difícil governabilidade. Gente, tá bem difícil de governar desse jeito. Imagina um primeiro-ministro que é basicamente, tá? Não estou dizendo conservador, basicamente está do lado dos conservadores, e um presidente que teoricamente é comunista. A coisa tá difícil, um escolhe uma coisa, o outro vai contra, o outro escolhe outra coisa, o outro vai contra. Essa coisa de Brasil que ninguém pensa em prol do bem comum, as pessoas pensam em prol do partido delas. Por mais que a ideia do outro partido seja legal, se eu apoiar, eu estou contra o meu partido. Essa mediocridade que eu vivo falando. Para governar dessa maneira não estava muito fácil. Jango então antecipou o plebiscito que perguntou ao povo: vocês querem continuar com 2 governantes ou só comigo? Já estava previsto realmente que teria um plebiscito para decidir essa situação de governabilidade. Só que o João Goulart, percebendo que estava muito difícil de governar, antecipou esse plebiscito. A resposta do plebiscito foi arrasadora. 74% da população votou para dar plenos poderes apenas para João Goulart. Inconformados, os conservadores já começaram a se organizar contra a ideia de democratização do João Goulart. Um maior exemplo disso foi o IPES, Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, que era formado por militares e empresários que tinham por objetivo formar dirigentes políticos conservadores prontos para combater os esquerdistas. Gente, repara, estudo, direito à greve, direito a uma vida melhor, direito a um teatro que fale deles. Isso, para os conservadores, para os empresários, para os militares, não era democracia. Isso na cabeça deles era, veja vocês, que ridículo na minha opinião, era comunismo. Em um discurso na Central do Brasil, lá no Rio de Janeiro, quando João Goulart fala em fazer as famosas reformas de base, que até hoje o pessoal quer fazer, que buscavam democratizar os direitos do país, fazendo mudanças no setor agrário, educacional, eleitoral, bancário e tributário, os militares não veem outra saída e começa o golpe. E não à toa seria um período de escuridão total.